Hoje em dia, o lidar com o tempo é uma coisa tão necessária que você tem cursos, mentorias, palestras para falar sobre como lidar com o tempo, como planejar o uso do tempo. Isso porque, como nós sabemos, é um recurso caríssimo e raríssimo também. São apenas 24 horas para que nós possamos fazer tudo que nos é devido. E tanto as pessoas mais ocupadas quanto as menos ocupadas dispõem para si exatamente as mesmas 24 horas. Então, por que nós precisamos lidar com o tempo? Porque é um recurso escasso, um recurso que você não pode estocar, você não pode deixá-lo de usar agora para usar posteriormente. O tempo está passando e isso vai passar, quer você use bem ou não. Eu me lembro quando eu estava para ir para o seminário, a primeira vez que eu pensei nisso, fui e conversei com o pastor Joabe, à época. Eu estava no final, no último dia da consciência cristã. E quando terminava tudo, a gente ficava num local onde tinha algumas barraquinhas lá para lanchar. E eu fui perguntar o que é que o pastor achava de eu ir para o seminário no ano seguinte. Ele disse, é o seguinte, o tempo vai passar, você no seminário ou não. Já era um desejo meu, e ele disse, são 4 anos, é muito tempo, é verdade, são muitos anos para quem acabou de sair da faculdade e de uma especialização, mas o tempo vai passar, você estudando ou não. Se é a tua vocação, você tem que usar o tempo para isso. Pois bem, o tempo se passou e passou comigo no seminário. Para quem já tinha 31 anos na época e uma profissão estabelecida, foi difícil garantir que os próximos 4 anos seriam para estudar novamente. Mas o tempo passou e eu estou aqui. É necessário, irmãos, saber como utilizar o tempo. E Deus sabe tanto que nós precisamos de planejamento, precisamos ter consciência do uso desse recurso tão caro, que Ele nos dá um mandamento para regular o nosso tempo. Ele diz, vocês têm 6 dias para fazer toda a sua obra, mas o 7º dia não é de vocês. Então, nesse dia, vocês precisam se programar. Não é dia para vocês terem as suas diversões próprias, não é dia para almoçar fora, comprar comida fora, não é dia para absolutamente nada que não seja relativo ao meu culto. Eu não negocio isso com ninguém. Parece para muita gente que isso é um mandamento muito duro, né? É um mandamento que ele é menor do que os outros. Eu diria que, para boa parte da igreja, os irmãos não levam a sério o 4º mandamento. Mas, por outro lado, é o mandamento mais repetido no Antigo Testamento. Você que acha que o 4º mandamento não é algo que Deus dá atenção, no Novo Testamento também é assim. Deus não fala sobre nenhum outro mandamento como o 4º. E quando a gente tenta entender qual é a gravidade da quebra de determinado mandamento, basta olhar para a penalidade. Por exemplo, se você roubar, você não morre, segundo a lei de Deus. Mas ninguém suporta uma pessoa que roube nenhuma vez. Todo mundo acha que roubou uma vez é ladrão. Mas aí a quebra do dia do Senhor, não. A maioria das pessoas da igreja, até os que dizem guardar, acham que é um mandamento menor, que podem fazer o que querem no dia do Senhor. Só que a penalidade desse dia é a morte. A quebra obstinada do dia do Senhor tem como penalidade a morte, para que vocês possam entender como Deus acha que isso é algo extremamente grave. Não é simplesmente a organização do nosso tempo, ainda que seja uma coisa muito importante organizar o tempo. Não é simplesmente um dia para ir para a igreja, ainda que seja muito importante saber que o primeiro princípio a respeito do dia do Senhor é vir para a igreja. Quando você vem manhã e noite, você cumpriu a primeira parte do mandamento. Mas leia o profeta Isaías, por exemplo, e veja lá, se vocês não desviarem os pés de profanar o meu santo dia e não usarem os seus pensamentos com coisas que não são ligadas ao meu dia, se vocês tiverem prazer no meu dia, existem vários outros princípios a respeito do dia do Senhor. Será que nós temos realmente guardado esse dia?
ou no máximo a gente tem vindo para a igreja. A gente acha que faz muito porque veio para a igreja. Não é o nosso dia, irmãos. Não é uma questão meramente de organização do tempo, ainda que seja muito bom ter uma organização de agenda. É muito mais do que isso. É o respeito pela lei de Deus, pelo dia dele. Se nós temos 6 dias para toda a nossa obra, como é que nós não vamos ter um dia para a obra de Deus? Eu convido a igreja a se arrepender deste grande pecado, que eu sei que todos nós somos, de alguma forma, réus dele, mas alguns têm sido mais negligentes. Espero que os irmãos sejam conscientes agora, peçam perdão ao Senhor pelos seus pecados relativos também ao 4º mandamento. Que Deus nos ajude, irmãos, a guardar o seu santo dia. Oremos.